Olá, tudo bem? Seguimos repercutindo algumas notícias e informações relacionadas à venda da Oi Imóvel, que foi um evento marcante nessa etapa de conclusão da recuperação judicial da Oi. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Para quem já me conhece, um ótimo domingo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. O Viver de Renda a gente criou para disponibilizar conhecimento, conteúdos e informações. 30 anos como consultor de empresas, 15 anos como investidor de bolsa. É isso que eu trago aqui e oferto a vocês gratuitamente. Estamos caminhando para 1.200 vídeos, gratuitos. Maratone todos, desde o primeiro, em julho de 2020. Por que isso é importante, Clóvis? Por uma simples razão. Os vídeos, eles se falam, eles se complementam. Imagine você ler um livro. Se você pula as páginas do livro, você pode perder informações importantes para a compreensão da história que está sendo contada no livro, não é verdade? A mesma coisa aqui. Então, maratone, deixa o like se isso for importante para você, compartilhe com os amigos. Bom, vamos começar com uma matéria que saiu no site de notícias Neofeed. Ele falou sobre a venda da Oi Imóvel. CAD aprova a venda da Oi Imóvel para TIM Vivo e Claro. Por 4-3, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a venda da operação móvel da Oi para as empresas TIM Vivo e Claro com condicionantes, com remédios. Entre eles, a venda de um percentual das estações radiobases. A novela da venda da Oi Imóvel chegou ao fim, graças a Deus, hein? Quem diria, chegou ao fim. Mais uma etapa concluída. Excelente, excelente. É isso que a gente precisa ter a consciência. E essa foi uma árdua batalha, Não deveria ter sido um processo simples, fácil, se no CAD existisse o entendimento da relevância do assunto, da importância do mesmo e que não haveria nenhum motivo para se rejeitar a venda da Oi Imóvel, né? Então a novela chegou ao fim com a aprovação por 4-3. O presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro, teve de usar o seu voto de qualidade para dar o sinal verde ao negócio. Com isso, TIM, Vivo e Claro compraram a Oi Imóvel por 16,5 bilhões de reais, assumindo mais de 41 milhões de assinantes da Oi, que está em processo de recuperação judicial desde 2016, não é verdade? Então estamos aí chegando ao fim dessa recuperação judicial. Muita gente apostou que isso não aconteceria. Uma boa parte do mercado apostava que a Oi iria caminhar para a falência, ou seja, para o seu fim. Então, essa recuperação judicial da Oi, essa saída da recuperação judicial, é uma grande surpresa para muitos. E, embora, para quem acompanha aqui o canal, né, desde 2020, a gente colocou a Oi como um estudo de caso, a gente vem aprendendo e vem entendendo como está se desenhando todo este processo, não é verdade? Todo este processo a gente vem acompanhando passo a passo desta evolução. Estamos assistindo o desenrolar de um filme. E é isso que é importante. Nós não podemos ficar olhando para a empresa que está na bacia das almas, as suas ações, manipulada por especuladores. A gente não pode imaginar que o preço é uma determinante nas nossas preocupações nesse instante, nesse momento. Não, a gente tem que olhar o processo, o filme que está se desenrolando. E aí a gente acredita ou não em uma tese de investimento. Muitos não acreditam. Ok, isso faz parte, né, vamos dizer assim, da diversidade de opiniões que precisa existir num mundo civilizado e democrático. Agora, alguns se interessaram pelo case e se interessam em estar fazendo parte dessa história. Beleza, então a gente precisa acompanhar este passo a passo, esta evolução. E para quem acompanha aqui o canal e para quem acompanha as entrevistas que o CEO da empresa, o Rodrigo Abreu, vem dando desde 2020, é possível entender
toda a dinâmica deste caso e para onde a empresa está caminhando, né? Então a gente percebe a construção de um valor, e é isso que nos importa, o valor que está sendo constituído nesta empresa. Isso é o mais importante, e não só nesta empresa, em qualquer empresa, né? Foi levado em consideração para aprovar a operação o risco iminente de falência da Oi, o que na visão de alguns conselheiros seria prejudicial ao consumidor. Claro que sim, claro que sim. Macedo, que votou pela aprovação, chegou a dizer que o CAD procura defender o consumidor, mas que a não aprovação implicaria em efeitos para o consumidor, com a evolução da recuperação judicial para a falência iminente da Oi. Os conselheiros Luiz Braido, que era o relator do caso, Paula Farani e Sérgio Ravagnani votaram pela reprovação do negócio, ou seja, eles votaram pela falência da Oi. De forma inclusive surreal, o conselheiro Luiz Braido chegou a dizer textualmente de que a falência da Oi seria benéfica para os consumidores. Jamais imaginei que poderia ouvir uma aberração desta natureza, mas ele foi capaz de dizer isso. Isso mostra que uma parte do CAD precisa ser modernizada, porque está com uma mentalidade do século XX totalmente desajustada com o mundo do século XXI. Então a gente precisa oxigenar o CAD, oxigenar o conselho do CAD, ok? É isso que a gente precisa fazer, colocar pessoas lá que estejam mais aptas a entender o mundo de hoje e não o mundo do passado, porque o mundo do passado não existe mais. A aprovação foi votada pelos conselheiros Lenisa Prado, e aqui um parêntese, deu um show no seu voto, um show, a Lenisa Prado. Se você não assistiu a transmissão do CAD, assista de novo, ela deu um show. Ela desmontou todos os argumentos dos 3 conselheiros que antecederam ela e que votaram pela rejeição da venda da Oi Imóvel. Ela desmontou ponto a ponto dos argumentos dos 3 conselheiros que a antecederam. Excepcional, olha, foi fantástico, foi de ficar de pé e bater palmas para Lenisa, a conselheira Lenisa Prado. E aí depois dela o Luiz Hoffmann votou a favor e o Alexandre Cordeiro, que votou 2 vezes, porque ele, na qualidade de presidente do CAD, se tiver empate ele pode exercer o voto de qualidade e votar 2 vezes. Existiram alguns remédios, os remédios são condicionantes, ou seja, são ajustes que precisam ser feitos na operação para que a mesma seja concluída, né? Entre eles a venda de um percentual das estações radiobases, que são as antenas de celulares adquiridas na Oi Imóvel. O CAD também fixou ajustes com relação ao aluguel de espectro não utilizado pelas compradoras, nomeação de uma trustee para monitoramento, contratação de arbitragem para resolução de eventuais conflitos e oferta para a cessão de direitos de uso de radiofrequência. E tudo isso acabou, vamos dizer assim, contribuindo para que a aprovação fosse feita. Lembrando que a área técnica do CAD tinha recomendado a venda da Oi Imóvel. Então, todo o corpo técnico do CAD, pessoas que estudaram a fundo toda a dinâmica do processo, estudaram como está hoje o mundo em relação às empresas de telecom, né? Eles foram estudar o que está acontecendo com o G20, o grupo de 20 países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Desse G20, 17 países têm apenas 3 empresas de telecom, que é a realidade que o Brasil vai viver a partir de agora, né? Então, eles concluíram pela venda da Oi Imóvel o trabalho da área técnica do CAD. A Superintendência Geral do CAD referendou esse entendimento, fez alguns ajustes condicionantes e já tínhamos também a aprovação unânime da Anatel. Então, definitivamente, foi uma tremenda bola fora desses 3 conselheiros. Vou ler o nome deles aqui de novo. Luiz Braido, Paula Farani e Sérgio Ravagnani. Bola fora total, desconsiderado o trabalho feito da área técnica do CAD, da Superintendência Geral do CAD, da Anatel, e se posicionaram de forma retrógrada, de forma totalmente desconectada com a realidade do mundo atual, né?
há de se respeitar a formação dos mesmos, o direito de opinião, claro, temos que respeitar, mas confesso que é uma visão de mundo que já não está mais condizente com a realidade que vivemos atualmente, né? Isso nos mostra que o CAD precisa ser modernizado, precisa ser oxigenado. Esse tribunal precisa passar por uma revisão e é isso que se espera do governo federal, né, do poder público, né, uma modernização de suas estruturas para que elas sejam mais condizentes com o momento que a gente vive, né, com o novo mundo que se desenhou a partir da globalização, da revolução tecnológica, né, é tudo isso que a gente espera. O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa ser um país mais dinâmico, mais ágil, mais pró-empresa. Aqui há uma cultura de que a empresa não presta, que o empresário não presta, que é um vilão. Isso é uma estupidez. Os países que conseguem se desenvolver são países que apoiam os seus empresários e os seus empreendedores. Basta olhar os países mais desenvolvidos do mundo, você vai identificar essa característica. Aqui a gente procura ir na contramão da história e na contramão do desenvolvimento das nações. É um negócio que beira estupidez. Beira estupidez. Então a gente precisa mudar de mentalidade, dar um reset, precisa mudar a mentalidade, ter um novo jeito de pensar, porque precisamos criar um ambiente de negócios mais positivo, mais propício ao desenvolvimento. Um país que tem empresas prósperas, que tem um país que tem um ambiente empresarial, um ambiente econômico adequado, é um país que cresce. E se cresce, ele gera mais emprego, ele gera mais renda, ele gera mais consumo, ele gera mais arrecadação tributária, enfim, é um ciclo virtuoso, né? E é isso que a gente precisa fazer. Muito bem. Aí a matéria continua falando que havia também um parecer do Ministério Público Federal que foi divulgado no fim de semana anterior e que isso também gerou um sério desconforto com relação à temática, inclusive gerou queda de ações, né, esse parecer do MPF. Então eu, inclusive, me posicionei ao observar o que aconteceu, de que uma manifestação do MPF não deveria ser feita quando está já na reta final o processo para o julgamento do CAD, né? Deveria ter sido feita talvez há 30, 60, 90 dias atrás e não no apagar das luzes já para ter essa reunião de conclusão. Uma outra coisa é que a gente sabe que esses pareceres do MPF necessariamente não são levados em consideração, muitas vezes são descartados. Citei inclusive o exemplo da compra da Embraer pela Boeing, que o parecer do MPF foi rejeitado. Então, por que deixar ser publicizado esse assunto se ele gera volatilidade, se ele derruba ações e pode ser descartado em 3 dias? Então, são coisas para pensar. A gente precisa sempre estar melhorando essas questões relacionadas aos investimentos para que a gente diminua essas manipulações, volatilidades e manipulações. Isso a gente precisa trabalhar sempre para diminuir, para reduzir, né? A mesma coisa, o julgamento do CAD aconteceu durante o pregão da Bolsa. E quando estava 3-0, despencaram as ações da Oi. Será que é adequado um julgamento dessa natureza acontecer durante o pregão da Bolsa? Será que isso é correto? É preciso parar para analisar, é preciso avaliar se isso tem sentido. Ao nosso ver, não. Então são algumas coisas que eu acho que precisam ser ajustadas no decorrer aí da maturidade da Bolsa de Valores brasileira, né? A Oi já saiu com o seu fato relevante, anunciando a alienação da UPI Ativos Móveis sendo aprovada pelo CAD. Ela publicou no dia 9 de fevereiro, né, um fato relevante, a Oi S.A. em recuperação judicial, em cumprimento do artigo 157 da Lei 6404/76, em continuidade às informações contidas nos comunicados ao mercados,
veio informar os seus acionistas e ao mercado em geral que tomou conhecimento de que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em deliberação na sessão ordinária de julgamento ocorrido nesta data, aprovou a operação de alienação da UPI Ativos Móveis pela companhia Oi Imóvel S.A. pela companhia e Oi Imóvel S.A. em recuperação judicial para as empresas Claro, Telefônica e TIM, condicionada à celebração e ao cumprimento do acordo em controle de concentrações. Então, logo disponibilizada a certidão de julgamento, a companhia divulgará seu inteiro teor. Então, a Oi soltou o fato relevante já no dia 9, fazendo menção à decisão do CAD. Agora, o que esperar, né? Esperar agora a confirmação desse processo. Temos ainda uma pendência na Anatel com relação à Vital. Esperamos ainda para esse mês de fevereiro a finalização dessa questão na Vital. E a recuperação judicial está no nosso horizonte para 31 de março ser encerrada. É isso que a gente precisa ter em vistas. 31 de março ser encerrada a recuperação judicial da Oi. Uma outra notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês: a Anatel transferiu já as frequências da Oi para as SPEs. Isso saiu no dia 8 de fevereiro. A Anatel transferiu as frequências de telefonia celular da Oi para as empresas Cosane RJ e Garliava RJ, duas sociedades de propósito específico, as SPEs, criadas pela operadora, a que posteriormente serão controladas por TIM e Vivo, respectivamente, como parte do processo de venda da sua unidade móvel. O ato número 2189, assinado pelo atual presidente substituto da agência reguladora, Wilson Welles, e foi publicado no Diário Oficial da União de terça-feira, dia 8. A medida leva em conta a aprovação da venda da Oi Imóvel para as três concorrentes na reunião do Conselho Diretor da Anatel no último 31 de janeiro. E aí tem aquela questão ainda: será que vai ser anulada aquela reunião do dia 31 de janeiro? A Copel entrou acusando um vício de competência porque o Welles não presidiu a referida sessão e quem presidiu foi o Manuel Campelo e ele não poderia mais estar presidindo a sessão. São aquelas nuances regimentais da nossa burocracia que existem exatamente para complicar, existem exatamente para criar confusão, para criar litígios, né? Tudo isso deveria ser desmontado, porque isso não combina com um Estado moderno, né? Isso é um Estado jurássico, um Estado burocrata, constituído para criar confusão. Isso tem muito sentido para o século XIX, para o século XX, não mais para os dias de hoje. Um mundo digital, veloz, dinâmico, acelerado, né? Então esse tipo de coisa não deveria mais existir. Cabe lembrar que é uma terceira SPE, a Jonava RJ, que ficará com a Claro, mas que não receberá frequências da Oi, conforme definido no acordo entre as partes, de forma a equilibrar o espectro detido pelas três compradoras. No mesmo ato, a agência determinou também um prazo de 18 meses para que seja eliminada a sobreposição de autorizações de serviço móvel pessoal, SMP, das três SPEs. A transferência de espectro da Oi para as SPEs é mais um passo importante no processo de venda da companhia para Claro, TIM e Vivo. O problema é isso acontecer quando está sob análise pela própria agência um pedido de anulação da reunião que aprovou o negócio. Por outro lado, a expectativa é de que, ainda que seja anulada a reunião do dia 31 de janeiro, a decisão continuará válida, ou seja, não haverá discussões novas sobre este assunto. Poderá a Anatel convocar uma nova reunião e nessa nova reunião apenas deliberar pela manutenção da decisão tomada na reunião do dia 31. É isso que vai acontecer, é isso que a gente está esperando. Vamos continuar acompanhando essa questão. Por fim, queríamos também destacar uma notícia sobre a internet de satélite do Elon Musk. Muita gente me perguntou durante muito tempo sobre isso, se seria o fim da fibra ótica. Ora,
vamos estudar, né? Vamos nos dedicar a entender como são as coisas. A internet por satélite ela não é uma concorrência para a fibra ótica, sob hipótese alguma, não tem o menor sentido. Ah, porque é do Elon Musk, podia ser do Papa. Não tem o menor sentido essa preocupação. Fizemos vídeos, inclusive, no ano passado falando sobre isso. Então, é uma internet que não oferece nenhum poder de competitividade para a fibra ótica, ela não concorre com a fibra ótica e, além disso, para minha surpresa, o preço também é salgado, viu? R$ 530 vai custar a internet de satélite do Elon Musk aqui no Brasil. R$ 530. Vai concorrer diretamente com a Hughes, a concorrente da empresa do Elon Musk é a Hughes, uma empresa antiga e que já está no Brasil há bastante tempo oferecendo exatamente esse mesmo serviço de internet via satélite. E não sei como estão os preços agora, mas a referência que eu tenho de memória, porque eu já fiz um projeto uma vez em área rural e contratamos a Hughes, é que era um preço inclusive mais barato, entendeu? Para um serviço que o do Musk, da Starlink, não deve ser tão melhor assim do que da Hughes, que é uma empresa americana também, certo? Então é isso, quer dizer, esse assunto do Musk, por favor, página virada, não vamos mais perder tempo com essa internet do Elon Musk, porque de fato ela nunca foi um problema. E basta a gente pesquisar, estudar e entender, né? O investidor tem que aprender a fazer isso, estudar. Não pode ficar feito João Bobo, né? Aqueles bonecos que ficam balançando para um lado e para o outro. Não dá, tem que parar, raciocinar e estudar para chegar a uma conclusão sobre o que está acontecendo. Eu quero aproveitar essa parte final do vídeo, porque eu já venho falando há algum tempo. Nós criamos no ano passado um programa de mentoria. Muita gente me pedia assessoramento, auxílio para assessorar com relação a uma leitura sobre sua carteira de investimentos, sobre uma construção de uma estratégia. Então a gente acabou criando por demanda um programa de mentoria. Então esse programa de mentoria ele continua ativo, a gente tem a mentoria em grupo, tem a mentoria individual, são 4 sessões que acontecem no mês e a gente faz reuniões por WhatsApp, né? E esse programa de mentoria continua existindo. Estamos com vagas abertas agora nesse início de ano, com alguns horários ainda disponíveis. Então, quem tiver interesse pode me procurar. Uma outra questão é que nós estamos criando, esse é um ano de Copa do Mundo, né? Então a gente resolveu pensar numa outra coisa para oferecer a vocês aqui. E eu já comecei, inclusive, a divulgar isso no Instagram, e a gente resolveu criar, então, uma seleção, a nossa seleção em plena Copa do Mundo, a gente vai ter a nossa seleção. O que é isso, Clóvis, essa seleção? Vai ser uma assinatura anual. Nós estaremos criando uma assinatura anual que permitirá ao assinante ter acesso mensalmente a uma seleção de 7 empresas. 7 empresas, nada mais do que isso. Teremos uma seleção com 7 empresas. Do Brasil e dos Estados Unidos. Do Brasil e dos Estados Unidos. Quantas do Brasil e quantas dos Estados Unidos? Vai ser definido conforme o momento, conforme o mercado, conforme a estratégia. Mas teremos então uma seleção de 7 empresas do Brasil e dos Estados Unidos. O assinante vai estar adquirindo uma assinatura anual deste serviço e ele vai ter uma atualização mensal com relação às empresas selecionadas e se vai haver algum ajuste necessário em função da realidade do mercado, em função das estratégias que estão sendo escolhidas. O valor da assinatura é R$ 180 por ano. É isso mesmo, é o valor da assinatura, R$ 180 por ano para você ter acesso a essa atualização da seleção de empresas. É como se fosse R$ 15 por mês que você vai estar investindo para ter acesso a essa seleção de empresas. O assinante vai ter, portanto, 12 publicações atualizadas uma a cada mês e sempre com 7 empresas selecionadas, mantidas ou substituídas conforme os estudos e as estratégias mais adequadas para cada momento e para cada situação, né? Como acessar este serviço? Você pode acessar esse serviço da seleção de ações por meio do SUN, SUN.eduz,
eduzz, sum.eduz.com/1268876. Você digita esse link e você vai cair na página desse canal, que é uma plataforma educacional, e você vai ter acesso a este serviço da seleção de empresas que nós estamos criando. Já está disponível o acesso, então sum.eduz.com/1268876. Está disponível, as pessoas que tiverem interesse faz o acesso e vai começar a contar com o acesso a este serviço, dessa assinatura anual, ok? É mais uma coisa que a gente está pensando, que a gente está criando, que a gente está disponibilizando, e sempre no sentido de ajudar e com um valor que eu considero assim simbólico para o trabalho que a gente vem fazendo, simplesmente dessa forma, né? Quer dizer, não tem nenhum outro objetivo do ponto de vista de criar algo num valor exorbitante, né? Uma assinatura anual por R$180. É este o valor que a gente está definindo, e o espírito é de ser mais uma alternativa para aqueles que possuem dificuldade de estar estudando as empresas, para aqueles que estão com dificuldade de ter tempo para se dedicar à montagem de uma estratégia. Então a gente vai estar fazendo esse processo e facilitando aqueles que acreditam e confiam no trabalho que a gente faz aqui. Não há nenhuma obrigatoriedade de adquirir, mas é mais uma possibilidade que a gente está oferecendo e que resolveu criar este ano, por conta também de entender que isso pode ser útil, isso pode ter algum significado, isso pode ter alguma utilidade para os inscritos aqui do canal. Muito bem, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!